Irmãos, bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa 27ª aula. Estamos caminhando para a nossa reta final, 28ª, que aponta para, estamos fazendo a aterrissagem já. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre a nossa meditação. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela vida, pelas bênçãos, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Colocamos nossa vida, Senhor, debaixo da sua orientação, da direção do seu Espírito Santo, para que por tua graça e misericórdia possamos meditar, Senhor, sobre a sua palavra e extrairmos dela alimento para a nossa alma. Nós oramos por isso, confiando que o Senhor deseja as mesmas coisas. Oramos em teu próprio nome, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando a esperança e nessas últimas aulas olhando o que é que esperamos, né? Qual é o conteúdo da nossa esperança. Nós vamos tratar 4 temas, já tratamos o primeiro. O que nós esperamos? Esperamos a vinda do Senhor, né? É um tema profundo, nós tratamos sucintamente, né? Mas quando nós olhamos para frente, para o futuro, com confiança, com esperança, nós afirmamos, junto com todos os cristãos, que esperamos a vinda do Senhor. Hoje eu quero começar um segundo tema, um tema também riquíssimo, complexo, profundo, que é a ressurreição, né? Então, se fizermos a pergunta, o que é que esperamos? Por que é que temos esperança, né? Qual é o conteúdo da nossa esperança? Nós esperamos a ressurreição dos nossos corpos. A sabedoria popular humana diz que a única certeza da vida é que é a morte, né? Para morrer basta estar vivo. Então esse é o fim de tudo. Nós teimosamente, pela fé, aguardamos a ressurreição. Todas as religiões do mundo creem num tipo de imortalidade, num tipo de sobrevivência da alma, num tipo de vida após a morte. Todas elas, por isso, são religião, né? Se houver uma religião que nega qualquer sobrevida após a morte, então seria uma filosofia ateísta, materialista. Então, todas as religiões da história da humanidade creem num tipo de vida após a morte. Mas são ou sobrevidas sem corpo, ou sobrevidas com reencarnação. Todas, né? Então, ou você se reencarna, seja lá como quer que isso se dê, você volta, né, os ciclos da vida, volta para passar por purificações. Ou então você é imerso na energia do universo, do mundo e tal, né? Nós cristãos, evidentemente, cremos numa vida após a morte, mas somos a única fé da história da humanidade que afirma a ressurreição do corpo. Então esse é o primeiro ponto, né? Dentro do espectro religioso, nós estamos sozinhos de um lado e todas as demais religiões do outro, né? Quem não crê em nenhum tipo de vida após a morte, quem crê que nós somos apenas um complexo material de carne, ossos e tal, esses são materialistas. Isso não chega a ser uma religião, né? Os materialistas, os ateus, têm sua própria ética, né? Faça o bem agora, porque isso é tudo que você tem. Viva bem agora, porque não há nada depois, né? E eles até nos desafiam, dizendo: faça o bem pelo bem, não há recompensa nenhuma, né? Você só faz o bem por causa da recompensa? Não há recompensa nenhuma. Faça o bem porque é bom, ponto, né? Então são desafios que
que esses que não creem em vida após a morte colocam para nós. Então a gente poderia pensar assim: não tem vida após a morte, né? Vida pós-morte, né? Aqui estão os ateus e materialistas, né? Ateus, materialistas, né? Tudo a mesma coisa, né? Ou um outro campo que diz tem vida após a morte. A vida não é apenas essa vida física, né? Então esse campo aqui se divide em dois. Todas as outras religiões, né, que creem num tipo de imortalidade, né? Nós somos uma parte física e uma parte não física, né? E essa parte não física está presa nessa carcaça aqui de carne que é perecível, mortal, ruim, etc., né? Mas um dia nós seremos libertos dessa caixa provisória e então iremos para o universo, para a energia e tal. Então todas as religiões creem aqui, né? O cristianismo está isolado do outro lado, né? Porque nós cremos na ressurreição. Então o primeiro ponto que eu queria colocar é isso, né? Nós vamos falar de algo que não tem paralelo na história da humanidade. O nosso risco é total, né? Nós contra todas as religiões, não estou considerando essa turma aqui, né? Porque eles estão em outro campo, mas de todos os que creem na vida após a morte, quer seja africano, indígena, homem das cavernas, seja lá o que for, né? Desde os primeiros homens da humanidade, eles tiveram rituais para enterrar os seus mortos, né? Eles criam que o morto estava fazendo uma passagem para um outro campo. Nós estamos sozinhos desse lado de lá, porque somos a única fé da história da humanidade que crê na ressurreição. E a ressurreição tem a ver com a nossa dimensão física. Nós não cremos numa alma transparente, vaga, que atravessa paredes, né, e tal, que se parece comigo, porém é iluminado, né, emite luzes e tal, que é um ser sem corpo. Isso nós chamamos de espírito, né? Quer espíritos bons, quer espíritos maus, né? Anjos ou demônios, isso é espírito, né? Nós cremos que somos uma integridade, uma individualidade, né? Que é ao mesmo tempo carne e espírito, né? E não cremos apenas que, uma vez morto o cristão, seu corpo fica ali e ele vai como fantasminha para outra dimensão. Nós cremos numa ressurreição integral, né? Que tudo isso que somos será chamado à vida novamente. Então, como disse, nosso risco é total, né? Nós resolvemos fazer uma aposta total em uma doutrina inédita, que o povo do Antigo Testamento sabia mal e mal, né? O povo do Antigo Testamento sabe quase nada sobre ressurreição. Quem vai propor esta doutrina e vivenciá-la em si mesmo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o fiador da ressurreição. Ele é aquele que prometeu, né? É aquele que se entregou à morte e voltou da morte, e promete trazer consigo todos aqueles que compartilharem da sua vida. Eu coloquei aí no início da lição dois versículos, né? Tem diversos versículos, né? Mas olha o que Jesus promete em João 5. Na verdade vos digo. Todas as vezes que Jesus fala isso, ele está fazendo uma afirmação categórica, né? Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna,
não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. É um jogo de palavras que mistura passado e presente, né? E nos dá a entender de que, mediante Jesus Cristo, nós já entramos na vida, né? Porque ele diz, tem a vida eterna, é presente, esta vida eterna te faz não entrar em condenação, passou da morte para a vida, isso é passado, já passou da morte para a vida. Isso que vocês chamam de vida, Deus chama de morte. E uma vez que ouve as palavras de Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, aliás, já chegou. Então Jesus Cristo inaugura esse tempo de nova vida, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Eu poderia enxertar aqui o texto de João 10, quando ele fala, minhas ovelhas ouvem a minha voz. De modo nenhum ouvirão a voz do estranho, né? Então aqueles que dormem no pó da terra, para usar a linguagem bíblica, né, um eufemismo, para dizer da morte, dormem no sentido de morrer, ouvirão a voz e responderão, seja o que quer que tenha acontecido com suas vidas, responderão. E depois, um pouco mais para frente, né, João 5:28, não vos maravilheis disto. Jesus aqui fala, o que vocês estão admirados? Nunca ouviram falar em ressurreição? Eles diriam, não fiquem admirados disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Mais para frente ele vai dizer, né, naquele caso de Lázaro, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida, né? Eu sou a vida que não perece, vida eterna versus vida que perece. Esta palavra eterno, né? Já vou colocar aqui esses conceitos, né? Eterno e imortal, né? Tem uma diferença, né? A maioria dessas religiões aqui, todas elas, né? A maioria não, todas, creem numa imortalidade. O ser humano é imortal. Ele tem uma parte dele que é como algo vivo que está guardado dentro de uma caixa morta, né? Essa caixa morta é o nosso corpo. Mas ele tem algo dentro dele que é imortal. A Bíblia não fala em imortalidade do homem. O homem está destinado à morte, né? Aquele que pecar, esse morrerá. Não há imortalidade. O que há é o resgate da vida eterna, né? Essa vida eterna aqui na Bíblia não significa um eterno no sentido um ponto parado no tempo, né? Aquele momento eterno que não passa, né? Isso é uma ideia extra-bíblica, né? A palavra eterno na nossa própria língua significa aeterno, na nossa própria língua, né? E etá significa idade. Então é como se a palavra eterno fosse idaderno, a vida das eras, a vida das idades. Significa que quando nós falamos em eternidade, nós não estamos falando naquele momento que caminha para um clímax, e agora esse clímax fica aqui congelado eternamente, né? Nós estamos falando de entrar para uma história das eras, das idades, assim como nós falamos idade antiga, idade moderna, idade média, idade contemporânea, idades, né? Histórias
né, que não estão sob o efeito do desgaste, que não estão sob o efeito do cansaço, que não estão sob o efeito de tudo que corrompe, destrói, né, mata essa nossa vida nesse dado momento. Então a primeira coisa que a gente poderia pensar aqui é que eterno não é esse momento fixo, né, mas é a vida das eras, a vida dos tempos, né? Significa entrar nos tempos de Deus, onde Deus está, né? A história de Deus, e entrar com Ele para esse tempo de delícias, para um tempo de vida, porque a vida, mesmo essa nossa vidinha, quer vida, mesmo essa nossa vidinha pobre, difícil, doentia, e com tudo que nós sofremos, nós queremos viver, né? Nós queremos ansiosamente viver. A vida chama vida. A vida não consegue sequer pensar o seu próprio fim. A vida não consegue pensar, né? Não adianta tentar contemplar o seu fim, amar o seu fim. Isso é ilógico, inaceitável para a consciência que nós temos de nós mesmos. Então, quando nós falamos de vida eterna, nós estamos falando desta vida que se renova, que se renova, que se renova, que não tem desgaste, que não se desgasta, não se desgasta, né? Bom, o que eu queria falar hoje, após esta breve introdução, é sobre Jesus e nós, porque a nossa ressurreição depende da dele, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, ele, o fiador da ressurreição, e depois, qual é a nossa esperança, né? Vamos dar uma visitada nessas palavras de Jesus, porque, afinal de contas, é isso que esperamos. E não dá para esperar o que nós não conhecemos, né? Nós não sabemos tudo sobre a ressurreição. É impossível para a nossa mente humana, né, se descolar desta única realidade que conhecemos e contemplar aquilo que nos é vedado, né? Contemplar esse paraíso que continua fechado para nós, né? Mas nós podemos, à luz das palavras de Jesus e dos apóstolos, recuperar esta esperança, né? E quando dissermos, por que temos esperança? Né? Por que não temos medo? Por que temos alegria, mesmo na doença, mesmo na velhice, mesmo na fraqueza? Porque nós aguardamos a ressurreição, né? Aguardamos nosso Senhor ressurreto. Diga. Você tocou rapidamente no assunto aí do Velho Testamento em relação à ressurreição naquela época. E é interessante que aquele povo lá era uma esponja cultural, absorvia tudo que era Deus pagão lá e produzia. Apesar de ter vivido no Egito, lá naquela cultura de embalsamar, de preparar para a retorno, eles não absorveram isso, eles não trouxeram isso para a cultura judaica, né? Então, parece que tem um desprezo em relação a esse assunto, ressurreição para o judeu do Velho Testamento. Veja, a teologia do Antigo Testamento coloca assim, né? O homem criado por Deus, tendo acesso à fonte da vida. É interessante que essa fonte da vida é representada, né, no Éden como uma árvore da qual se come. Ou seja, o ser humano não é Deus. Ele não tem a vida de Deus. Mas ele tem acesso à vida de Deus, né? O povo do Antigo Testamento entende que Deus vedou esse acesso e que agora eles dependem inteiramente de Deus para retomar este caminho, né? O que o povo do Antigo Testamento vai entender de modo, assim, digamos, precário e em aberto, né, é que a lei de Deus traz vida, né? Então Moisés vai dizer o seguinte: coloco diante de vocês a morte e a vida. Escolham a vida. O que é a vida? Praticar a lei de Deus, né? Então, é um caminho provisório, eu digo precário, porque de fato Paulo vai nos dizer que obedecer à lei de Deus não dá vida.
A lei não pode dar vida, pelo contrário, a lei agrava o nosso problema da morte, né? Porque na medida em que eu tento cumprir a lei de Deus, eu vou vendo que o acesso é completamente impossível, né? Então é isso, o povo do Antigo Testamento tem, no máximo, uma esperança numa vida boa, numa vida feliz, numa vida longa. Com respeito ao futuro, eles deixam em aberto esse clamor, que eu posso lembrar agora, por exemplo, de Davi. Tu não deixarás a minha alma na morte. Tu não permitirás que tudo termine num corpo podre. Né? Em rápidas palavras seria isso. Né? E esta palavra de Davi vai ser retomada depois no Novo Testamento como sendo o Cristo. Agora, o que Davi sabia de Cristo? Né? Uma vaga esperança. Né? Nós não. Nós temos no centro da história um homem que morreu e ressuscitou. Né? Um homem que morreu e ressuscitou. Se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15. É vã a nossa fé. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E isso é tudo que temos. Você falou aí do Egito, né? O Egito tem um livro que deve estar até disponível na internet, famoso, chamado Livro dos Mortos. Né? Era um guia para o falecido usar no outro mundo. Eles pensavam o seguinte: o falecido vai acordar num novo mundo sem guia, sem GPS, sem nada. Né? Então eles escreveram um livro, está disponível. Está disponível para os mortos na internet. Está disponível para a internet do outro mundo. Um guia para esses mortos. Né? O Zen budismo não, o budismo tibetano desse monge Dalai Lama também tem um livro assim, esqueci agora o nome, também tem um livro assim. Né? Então eles creem, como eu estou dizendo aqui, todas as religiões creem num tipo de vida após a morte. Nós somos os únicos a crermos na ressurreição. E a ressurreição sempre foi um assunto perturbador, difícil de sustentar. Basta ver Paulo no Areópago, discutindo com os fariseus. Eles ficaram muito interessados naquela doutrina nova, até que ele falou na ressurreição. Quando ele falou na ressurreição, os gregos disseram: não temos tempo para ouvir esse tipo de coisa. Né? Deixa para lá. Porque para eles era inconcebível que essa carcaça nossa, né? Essa carcaça perecível, essa carcaça ligada a este mundo terreno, decaído, pudesse ser tão valorizado por Deus ao ponto de ressuscitar. A grande aspiração dos gregos era livrar-se desta dimensão decadente, perecível, para um mundo abstrato, um mundo perfeito, um mundo onde tudo é ideal, o mundo dos deuses. Agora vem esse cara dizendo que depois que a gente morrer, nós vamos voltar. É tudo que eles não queriam, né? Então eles não entenderam a ressurreição. Eu dividi aqui a nossa lição, então, como já falei, na ressurreição de Jesus e na dos crentes, né? Deixa eu primeiro fazer aqui uma outra separação, que é a seguinte: ressurreição. Ressurreição. Vem da palavra ressurgir, tá certo? Ressurgir. Ou a gente pode falar ressuscitar, né? Ressuscitar. Né? Nada mais, nada menos significa que re é de novo, né? Su é de baixo para cima, né? Levantar-se. Então ressurreição nada mais significa do que o hominho que está aqui deitado, né? Ficar em pé de novo. Né? Nós temos casos de ressurreição. Né? Por exemplo, o filho da viúva de Naim, né? O Lázaro, que é uma ressurreição absurda, né? Porque foi depois de 4 dias, quando o corpo
do falecido já estava em decomposição, né? Mas nós sabemos que eles ressuscitaram para a mesma vida. Então essa é uma diferença que nós temos que já é óbvia, né? Mas vale a pena ser colocada. Eles ressuscitaram para a mesma vida. O filho da viúva de Naim ressuscitou, deu um beijo na mãe dele, né? Falou: mãe, estou com fome, faz aí um sanduíche, e foi cuidar dos boi. Mesma coisa. Lázaro também, né? Desatai-o e deixai-o ir. Ele voltou para casa e continuou o que ele estava fazendo, né? Se ele estava lá dando comida para as galinhas, voltou, foi dar comida para as galinhas, né? Então, ressuscitar, nesse sentido, significa voltar à mesma vida, levantar-se de novo. Assim como ele fez com a filha de Jairo, assim como os profetas fizeram no Antigo Testamento, volta para a mesma vida, continua daquele ponto em que tinha morrido precocemente. Isso é uma tragédia para o povo judeu, né? Então o cara está vivendo aqui e tal, morreu aí com seus 30 anos, que tragédia, né? Ou a menina lá morreu com 12 anos, volta de novo ao ponto em que estava, continua a sua velha vida e vai morrer lá com seus 120 anos, né? Quem sabe essa visitação de Deus aqui deu, né, um novo saúde, né? Eu estou colocando. Zerou, né? Zerou a contagem e tal. Mas nós sabemos que Lázaro morreu, a menina morreu, o filho da viúva de Naim morreu. Bom, isso é óbvio. Quando nós falamos de Jesus Cristo, então nós temos que pensar um pouco sobre o que aconteceu com ele, né? Porque ele morreu, teve seu atestado de óbito, né? Foi checada a sua morte por Pilatos. Quando José de Arimateia pediu o corpo, eles foram lá, admirou-se de que já estivesse morto e bem morto, né? Foi sepultado e ressuscitou cerca de 30 horas depois, né? Terceiro dia é contado do modo judeu, né? Conta a sexta-feira à noite, o sábado inteiro, o começo da manhã. Então, como pegou uma parte de sábado, sexta, início de domingo, conta-se 3 dias, né? Porém, um pouco menos do que isso na nossa contagem. Uma vez que eu contagem de 40 horas. Foi das 3 da tarde, mais ou menos. Isso. Ok. Exato. Né? Então, se fosse 3 dias inteiros, 3 vezes 24, ia dar 72, né? Então, é por aí, né? Por aí. Bom, o que importa não é esta questão. Porque nesse caso a ressurreição de Lázaro teria sido mais extraordinária, né? Porque daí você é obrigado a colocar mais pelo menos 24 horas, né? Então a ressurreição dele seria mais extraordinária, digamos, né? Mas o fato de que Jesus ressuscitou para uma nova vida, esse é um termo fundamental da nossa fé, mas em Cristo de modo pleno, porque Jesus Cristo é Deus. Ele morreu uma morte que não é dele. Ele morreu a morte humana. Ele vestiu-se dessa nossa carne mortal e morreu com ela. E quando ressuscitou, ressuscitou com uma vida que não pode mais perecer. E esta vida que ele reconquistou, não para ele, mas para nós, os que cremos nele. Então, os evangelhos vão colocar diversas questões, né? Por exemplo, vamos pegar aqui a partir da letra D. Os 4 evangelhos narram, né, a morte e ressurreição de Jesus, uma ressurreição física. Jesus anda com os discípulos de Emaús, Jesus caminha como um viajante normal, né? Provavelmente com o seu rosto coberto, porque era assim que se viajava no deserto, para se proteger do sol, câncer de pele, né, e pó, poeira, né? Então provavelmente com o seu rosto bem coberto, caminhando ali com eles, né? Não está flutuando, não está boiando, não está voando, está caminhando com eles, né? E conversa com eles e tal. Diante deles parte o pão, e aqui neste caso, ao que parece, não chega a comer, e ao mesmo tempo desaparece. Esses discípulos voltam para Jerusalém e quando chegam lá, Jesus já esteve lá. Então tem algumas coisas aqui para a gente pensar sobre esta ressurreição de Jesus.
Jesus é Ele mesmo, não outro. É Ele mesmo e não outro. Jesus não vem com outro corpo. Ele não vem mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro. É Ele. Caminha, conversa, porém desaparece. E pode deslocar-se, né, numa facilidade que nós não podemos. Jesus come com eles. Ele fala: filhos, tendes aí alguma coisa que comer? E ele come, e mastiga, e engole. Quando Jesus aparece, vejam lá esse texto de Lucas, é interessante, Lucas 24. Lucas, talvez como médico, né, foi um pouco mais interessado nesses aspectos. Quando Jesus aparece, evidentemente, eles ficaram extremamente assustados, como você também ficaria, se tivesse de luto por alguém, e de repente essa pessoa senta na sua mesa e fala: queria jantar, tem alguma coisa para comer? Pelo amor de Deus. Você iria ter um treco, né? E os discípulos tiveram isso, ficaram extremamente perturbados. E Jesus aparece e fala: paz seja convosco. Eles foram responder isso de onde, né? Grudado no lustre, né? Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, Lucas aqui pegou leve, né? Acreditavam estarem vendo um espírito. Claro, nós o sepultamos, Antonte, né? Ele está aqui. E Jesus fala: por que vocês estão assustados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vejam aqui as minhas mãos e os meus pés. Não tinha dado tempo ainda de sarar as feridas, né? Elas ainda estavam em aberto. Poderiam estar com curativo, né? Não estavam. Estavam abertas, expostas. Apalpai-me. Jesus não é, como é que fala? Vento, não é imagem, né? Apalpai-me e vejam que sou eu mesmo. Porque um espírito, olha o negócio, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Uma pergunta que me ocorreu agora. Ele fala das feridas da crucificação. Como que ficaria as feridas do açoite? Porque aqui não fala nada, né? Não fala, mas... Se foi... Provavelmente, a ênfase aqui é a seguinte: é Ele mesmo. A cicatriz, pelo jeito. É Ele mesmo. Né? Não precisamos pensar num Cristo ferido até hoje, evidentemente. Né? Mas a ênfase aqui, sendo que o texto não fala, né, podemos ficar apenas com o que ele mostrou. Porque ele vai falar depois para Tomé: toca no meu lado. O que ele está querendo dizer? Sou eu mesmo e não outro que veio no lugar. Jesus não largou aquele corpo na sepultura e agora ganhou um carro novo, né? Um veículo novo, como dizem os espíritos, né? Um corpo novo, uma reencarnação, como dizem, né, as outras religiões, né? Se reencarnou num novo corpo. Não! Aquele corpo de Jesus foi trazido de volta, não a mesma vida, mas uma outra vida, né? Então, aqui o que nos interessa é isso. Então, você será você mesmo. Essa é a questão. Nossa identidade profunda será preservada e restaurada. Você não sabe quem você é sem pecado. Você não lembra quem você é. O que você teria sido sem pecado, sem ter sido tocado pelo mal. Esta pura identidade será restaurada, ressuscitada para a vida das eras. Para a vida das eras. O pecado terá sido apenas um ponto apagado da nossa história, né? Deixa eu só terminar aqui esse relato, peraí. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, agora o medo virou alegria, né? Não posso crer. Vocês podem imaginar
o que esses homens viram, não posso crer, por causa da alegria. E estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aí algo para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então, este é um caso claro, né? Mas há outros aí pelos evangelhos que eu devo ter colocado. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Jesus comeu com eles, assim como fazia antes e tal, assim como também faremos no futuro, né? A Bíblia dá a entender que nós seremos recebidos no reino de Deus com um grande banquete, então comeremos, né? Ok, é isso, pode ler. Quando eu leio aqui, sempre que eu li que ele mostrou os pés e as mãos, eu não imagino que esteja machucado ainda. Eu imagino que tenha a marca, a cicatriz. Porque eu acredito que aquele que ressuscita é capaz de ressuscitar uma pessoa. A ressurreição é muito maior do que curar uma doença. Sim. Então eu não acredito que estivesse ainda, vamos dizer, infeccionado ou sangrando, não deu tempo de sarar. Eu acredito que tinha as marcas. Sim. O importante aqui para nós, veja, nós estamos lidando com um mistério completo. Nenhum de nós viu nenhuma pessoa ressuscitada. Podemos até ver na televisão alguém ressuscitado, mas ressuscitou para a mesma vida. Vai voltar para a fila do INPS, vai ter que pagar a conta, vai ter que escovar os dentes, né? Tudo, vai ter que levar o carro no mecânico, tudo a mesma coisa. Mas nenhum de nós pode sequer imaginar o que é ressuscitar para a nova vida de Cristo, né? Então nós estamos diante de um mistério. O ponto importante aqui não é, né? Se tudo, vamos conferir o corpo de Jesus, vamos fazer um corpo delito, né? Conferir o seu corpo e tal. A questão não é essa. Diante do fato extraordinário que seu Senhor está ali com eles, eles estão ainda de luto, seu Senhor está ali com eles, o fato extraordinário é que é Ele mesmo. Porque aqui poderia ter, né, diversos tipos de truque, né? É outro no lugar dele, não sei o quê, porque diversas heresias vão surgir logo nas Escrituras a respeito da ressurreição. O fato central é que o nosso Senhor morreu, foi sepultado e ressuscitou para uma vida que não está mais sob o domínio da morte. Essa é a questão. Romanos 6, vamos dar uma olhadinha aqui, quando Paulo está falando da nossa nova vida. Romanos capítulo 6, versículo 6, ele fala assim: sabendo isto, vamos ler o 5, né? Olha só. Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos, futuro, também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porque quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores que, aqui que eu quero chegar, no versículo 9, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O que eu quero chamar a atenção aqui é a vida de Cristo, a vida que Cristo trouxe de volta, não está mais sujeita ao poder da morte. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Ponto. A segunda morte tem validade eterna, é o que o Apocalipse vai dizer, né? A segunda morte. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. O que nós estamos dizendo é que por meio de Cristo nós já morremos.
Portanto, somos também contemplados com sua vida. Essa vida eterna já está em nós em forma germinal e dará o seu fruto no momento em que o Senhor emitir a sua palavra de ordem. Assim como Deus dá ordem à semente que está lá enterrada, né? E aquela semente que parece um grãozinho podre e morto, estoura sua casquinha e de dentro dela brota vida, né? A mesma coisa é o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, né? Que esta semente da vida eterna plantada em nós, sob o comando da voz do Senhor, haverá o dia em que os que ouvirem a voz do Filho do Homem ressuscitarão. O Senhor chamará algo que já está plantado em nós e que dará fruto para a vida eterna, né? Produzirá nosso novo corpo. Perguntas? Então não está sujeito à morte nem ao pecado? Agora? Tentação e coisas Agora? assim. Por exemplo, não, Jesus porque estava recomenda, ele não estava mais sujeito à tentação. Sim, ele não, né? Porque nele a ressurreição já se deu. Né? Mas é importante diferenciar, por sim. exemplo, a ressurreição dele, de Lázaro e o rapaz e a menina, porque eles ressuscitaram para uma vida normal e podiam ser tocados pelo pecado e a morte. É o que eu falei aqui, né? A ressurreição, essas outras ressurreições são volta à mesma vida, é mais do mesmo. Mais do mesmo. A mesma coisa que perdeu o avião, né? O avião volta e te pega de novo. Ufa, tinha perdido a viagem, agora... O avião voltou para me buscar, algumas vezes assim. Jesus não. Jesus morre a sua morte vicária e ressuscita com uma vida para ser distribuída, Efésios 2:8, né? Deus, pelo seu muito amor, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A vida de Cristo já foi dada a nós. Ela está em nós numa forma germinal. Nós ainda vivemos nesse corpo. Esse corpo está sujeito às leis do pecado. Por quê? Porque está deteriorando, enfraquecendo, envelhecendo, e se Jesus não vier, morrerá. E se definhará. E correrá seu curso normal. Existem alguns santos aí no mundo cujo corpo não deteriora, né? Eu não sei porquê. Mas o corpo desses santos aqui segue o curso normal. Passará a ser seus efeitos de deterioração, de decomposição, normal. Porém, quando o Senhor da vida chamar a vida os que creram na sua palavra, eles ressuscitarão. Agora, tem um detalhe aqui muito interessante, né? Jesus ressuscitou cerca de 40 horas depois, segundo os cálculos ali do nosso irmão. Nós, e muitos de nós, e nossos pais, nossos avós, nossos pastores, etc., do passado da história, estão no pó da terra há séculos. Então, Jesus ressuscitou com o seu próprio corpo. Acho que em 40 horas não dá tempo para muita coisa. Não estou querendo diminuir o milagre, evidentemente, né? Mas em 40 horas ele ressuscitou com o mesmo corpo. Como ele falou, não estava infeccionado, mas não dava tempo da cicatriz ter desmanchado, estava ali ainda, né? Ele vai dizer para Tomé, né? Põe aqui teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a tua mão, põe aqui do meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. E aí Tomé desaba e fala, meu Senhor e meu Deus. Quando ele vê Jesus ressuscitado, ele fala, este é Deus. Tem poder sobre a morte, né? Agora, nós que estamos morrendo ao longo dos séculos, cujos corpos já não resta nem pó,
E os que foram queimados, decapitados, surrados, jogados no mar, cremados, seus corpos completamente destruídos, né? Diz que nada, como é que é? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então foi transformado em terra, adubo, gases, chorume, né? Desculpe a rudeza da linguagem. Mas assim, é da gente agora se questionar. Porque seja lá o que quer que tenha acontecido com Cristo, o que aconteceu com Ele acontecerá conosco. Ele é o fiador da nossa esperança. Mas e se Ele demorar muito? Como os primeiros discípulos começaram a questionar. Então vamos agora dar uma analisada no capítulo 15, né? Você depois leia todo o capítulo 15, né? Nós não temos tempo de ver isso, mas a crise aqui dos coríntios é a respeito da ressurreição. Então vamos dizer assim, cerca de 20 e poucos anos depois da ressurreição de Jesus, os coríntios já estão tendo problema com a doutrina da ressurreição. Eles estão se desviando por algumas heresias e algumas dúvidas graves estão entrando no meio da igreja. Então Paulo começa dizendo: Cristo foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, versículos 5, 6, 7 e 8, diversas testemunhas. Nós não estamos falando de uma miragem, de uma fantasia. Nós estamos falando de uma pessoa que foi vista por Pedro, pelos apóstolos todos, por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria vive até agora, pode perguntar para eles, né? Foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e depois por mim, Paulo. Eu o vi depois da ascensão, depois da glorificação. Ele esteve comigo, eu o vi. E então ele vai dizendo aqui sobre ele e tal, aí versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vocês pregam que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, alguns aí dentre vocês estão pregando que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é nula, nossa fé é nula. E ainda mais, estamos pregando um falso testemunho contra Deus, porque estamos afirmando que Deus ressuscitou a Cristo, quando na verdade não ressuscitou. Então Paulo aqui faz um argumento lógico, né? Ora, meus irmãos, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, acabou o Evangelho. O Evangelho é a vitória da vida sobre a morte. Esse é o problema que vem desde lá dos nossos pais, do Éden, né? Então, se não ressuscitou, não há mais Evangelho. Os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E então nada está resolvido. Vocês permanecem em pecado. E mais, aqueles seus parentes que dormiram em Cristo se deram mal. Coitados. Morreram na esperança, enganados. Não há nada lá. Por isso, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, olha aí, uma esperança que transcende a dimensão desta vida, os limites desta vida. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque não desfrutamos de nada. Não cremos na nossa fé, não cremos em Cristo e também não desfrutamos o mundo, né? Então, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Onde é que está esse versículo? 32. Se como homem eu estou lutando contra perigos mortais, qual é a vantagem disso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A partir do versículo 35, ele começa a fazer uma abordagem difícil ao tema da ressurreição. E então ele diz: mas algum de vocês aí vai perguntar, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Ó, nossos corpos se decompõem, né? Em 2 anos, 3 anos, 5 anos, não resta nada, a não ser ossos, né? E vão se decompondo.
né? Em que corpo vem? Aí Paulo aqui dá uma bronca neles, né? Insensatos, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeias o corpo da planta, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. E Deus lhe dá o corpo como lhe aprouvirá, e a cada uma das suas sementes o seu corpo apropriado. Aí ele faz aqui uma análise dizendo, nem toda a carne é a mesma, né? A carne humana, a carne dos animais, a carne das aves, a carne dos peixes, noções básicas de zoologia, né? Biologia, né? Também há corpos celestes e corpos terrestres. Corpo aqui é corpo mesmo, né? Então, há corpos no céu, não conhecemos, mas há. E há corpos na terra. E sem dúvida, uma é a glória dos corpos celestiais e outra a dos terrestres. Então, o nosso corpo tem sua glória própria. Nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Mas o corpo celestial terá sua glória própria. Uma é a glória do sol, outra da lua, outra das estrelas. Porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Noções básicas de astronomia, né? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se, olha a beleza disto, né? Que a morte agora passa a ser para os cristãos como uma semente, né? Que se enterra e que aparentemente perdeu-se, né? Morreu, está sepultado. Semeia-se agora o corpo da corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Aqui está a passagem, né? Para uma vida que não é a mesma, mas outra. Ressuscita-se na corrupção, na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Corpo espiritual não significa espírito, significa corpo preparado, afinado, né? Adequado para o mundo que virá. Corpo espiritual. Porque se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, esta é uma explicação, que eu não sei você, mas parece que não resolve todos os nossos problemas, né? Nós continuamos sem bases intelectuais, né? Médicas e científicas e tal, para lidar com a ressurreição. A grande âncora da ressurreição é a ressurreição do nosso Senhor. 1 João vai dizer, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Né? O que haveremos de ser? Sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Né? Filipenses, não sei se eu coloquei aí na lição, Filipenses... onde é que ele fala aqui igual ao corpo da sua glória, se alguém achar, pode ler. Filipenses, quando ele fala da nossa pátria, vem do céu, acho que é Filipenses, né? Deve estar aí na folhinha em algum lugar para ele. Filipenses 3:20. 20, isso mesmo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. Poderia dizer aqui, inclusive, a morte, que é disso que Ele está tratando, né? Nos dará um corpo igual ao corpo da sua glória. O que vocês acharam dessa explicação dele aqui de Coríntios? O corpo como uma semente. O ponto aqui central nessa analogia é o seguinte. Quando você quer colher trigo, você não planta um pé de trigo. Você planta uma sementinha. Ela tem sua própria natureza. Mas ela contém dentro daquele grãozinho, né? Contém dentro daquele grãozinho
todo o poder da vida, todo o código daquela planta, né? Dizem aí os historiadores, né, eu não tenho maiores informações sobre isso, que se encontrou lá no Egito, nas pirâmides, né, com o livro dos mortos lá, que as pirâmides significam um testemunho a favor da vida após a morte, né, um monumento ao morto, né, se encontrou lá muito trigo, porque eles achavam que a pessoa iria precisar de alimento. Inclusive parece que se sepultavam até alguns escravos juntos e tal, porque vai que o rei acorda sozinho, né? Então alguns escravos eram colocados lá juntos e tal. Mas colocavam no Egito? É mesmo? Tadinho da rainha. O grão de trigo guardado lá por séculos, plantado na terra, deu trigo. Significa dizer que há dentro daquele grão a vida que ele precisa, codificada, né, em estado germinal, como estou dizendo, mas tudo que é necessário para explodir em vida e se tornar algo infinitamente superior, de outra glória, de outra grandeza do que aquele grãozinho. Né? O próprio Jesus falou isso, né? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, porém se morrer, produz muito fruto. Há algo em Cristo e no Espírito de Cristo em nós, na palavra de Cristo em nós, que explodirá em vida, sob o comando dele. Nosso corpo irá para a sepultura, igual que nem qualquer mortal. Este corpo carrega as marcas da morte. E o máximo que podemos ter aqui é uma vida saudável. E olhe lá. Mas aquele que guardou a palavra de Cristo, guardou no seu ser real, essencial, a explosão da vida. E esteja onde estiver, venha de onde vier, morra como tiver morrido, não importa. Séculos ou dias. Pode ser que alguns irmãos estejam ainda intactos no seu túmulo, mas Abraão está morto há 3.000 anos, né? Estevão está morto há 2.000 anos. Todos eles ouvirão a voz do Filho do Homem e terão algo dentro de si, de Cristo, do Espírito de Cristo, que responderá à vida. Então será um encontro de vida. Aquele que é a vida chamará a vida, e a vida em estado germinal dentro de nós responderá à vida, e isso será o grande encontro, né? O encontro da vida, onde não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá mais separação. Diga. E Paulo tentando explicar aí como é que será a ressurreição, como se fosse plantar uma semente, ela vai germinar, mas mesmo assim não dá para entender. Não dá para entender. Aí que eu queria chegar. Vai virar em nada o corpo, né? Mas a única coisa que dá para entender é o seguinte: que Deus vai chamar a vida, fazer um corpo como ele fez a terra. Pegou da terra e fez um corpo. Veja, aqui é importante nós entendermos como pensava um agricultor do século de Paulo. Porque hoje nós temos Embrapa, né, irmão? Nós manipulamos semente, nós produzimos, se quiser uma semente com olho azul, olho verde, cabelo amarelo, quer dizer, hoje nós dominamos a tecnologia, né? Nesta época aqui, um agricultor, com seu conhecimento nativo, precário, num solo arenoso, difícil, sem saber se vem chuva, se não vem chuva, o ato de semear é sepultar uma semente. Ele não tinha conhecimento de, como é que chama isso? De botânica, agricultura, agronomia. Né? Não tinha conhecimento. Né? Ele simplesmente lançava a semente ao campo com as suas técnicas precárias. E a partir daí confiava inteiramente em Deus, que dava, como é que ele fala aqui? Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar. A
a agricultura era um milagre. Vejam como o povo do Antigo Testamento luta. Sim, é verdade, ainda é. Ainda é, exatamente. Bem lembrado. A gente tem essa noção arrogante, né, de que dominamos e tudo, né? Ainda é um grande milagre. Nós manipulamos um milagre. Nós não produzimos um milagre, né? Mas pensando lá no agricultor do século I, a sua extrema dependência de Deus, se vai vir chuva ou não, se Deus dará força a essa terra maldita, lembra da maldição da terra? Essa terra que produz espinhos, abrolhos, pragas, bicho, gafanhotos e tudo mais. Então, colocar uma semente no chão era agora esperar em Deus, né? Por isso o povo do Antigo Testamento é tão